Com a gente aqui o médico especialista, geriatra, Alexandre Brito. Doutor, bom dia, muito obrigado. Última quinta-feira do ano, você viu o senhor aqui com o maior prazer. Posso servir? Por favor, é um prazer. Já está servido. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, bom dia. E é um prazer, sim, estar aqui mais uma vez, né? E dessa vez para ter uma despedida boa, falando de saúde e tomando um bom café de 2022, né? Então, vamos lá, estou servindo aqui. Doutor, a gente fala da dor, né? Dor, eu acabei de dizer, qualquer pessoa sente. Mas tem um público específico, tipo quando está lá, na idade mais avançada, que aparece aquelas demências. E o incapacita de dizer onde dói, né? Pode ser uma dor generalizada, pode ser uma dor em algum local. Como agir com esse tipo de paciente que geralmente já está com mais de 70, mais de 80, às vezes mais de 90 anos, e está lá a família, vê ele gemendo, mas não sabe o que é que eu faço, pelo amor de Deus. Pergunta para o senhor essa, o que é que se faz? Bom, a primeira dificuldade é identificar a dor nesses pacientes que não conseguem verbalizar a dor, né? Não descrevem onde está doendo. E é desafiador. Então a gente sempre conversa nas consultas e orienta o cuidador, seja o cuidador profissional por formação, seja o cuidador familiar, que mudanças de comportamento, a dificuldade em se mover, né, o paciente, principalmente no leito, quando você toca em determinadas partes do corpo para fazer a mobilização de cotidiano e o paciente se contrai, afasta a mão do cuidador, ali não quer dizer que ele esteja tendo um componente da demência que é a agressividade que em muitos casos acontece na demência avançada. Não, ele está tendo um reflexo de defesa, isso é natural, né, para dor ao toque. Até a manifestação por hiperexcitabilidade central da dor ao toque, que é o que a gente chama de alodínia, pode acontecer, né? Só o toque, que não geraria dor de maneira nenhuma, nesses pacientes pode gerar dor. Então é importante ver detalhes no dia a dia, mudança de comportamento, ele não está se alimentando bem, ele está ficando agitado, né? E nem sempre é da evolução natural da demência, mas pode ser uma manifestação da dor. Doutor, e a gente fala de uma dor generalizada, que é aquela dor onde dói praticamente tudo. Ele não sabe onde é que dói e, em muitos casos, em demência avançada, que esse é o assunto de hoje, ele não consegue dizer onde dói. A ciência já sabe descobrir o ponto central daquela dor para agir, porque se dói tudo, essa dor começou de algum lugar. E não é uma dor que a gente tem de dente, de cabeça que passa. É uma dor, né? Numa escala grande. Se uma dor de dente incomoda, se uma dor de cabeça incomoda, imagina uma dor generalizada e você sem saber dizer, ou querendo dizer à família e não podendo, porque você está num estágio muito complicado da doença. De maneira geral, há uma limitação no estudo da dor em pacientes com déficit cognitivo ou processo demencial avançado, porque precisaria incluir um grupo desses pacientes, tem uma série de dificuldades técnicas, mas todo esse processo de estudo está avançando muito, né? Melhorou muito. Em relação a essa dor padrão generalizada, existe um componente neurológico muito forte por trás e um componente neuropsíquico, que a dor, na verdade, a gente sente a dor no cérebro, né? Então existe uma provocação da dor e esse estímulo percorre a medula e vai até o cérebro, nos centros de dor, para que a gente então interprete a dor, consiga localizar e se defender. Esse mecanismo, obviamente, está prejudicado no paciente com demência, principalmente demência avançada, porque existe um processo neurodegenerativo, né? Então essas dores generalizadas não necessariamente são decorrentes de uma lesão somática, ou seja, uma lesão em determinado órgão ou no tecido. Isso pode ser uma manifestação puramente neuropsíquica. Doutor, o cuidador que está com aquele idoso, ou um filho, ou um neto, que a essa altura da vida é quem está cuidando daquele idoso, como é que ele deve agir? O que é que ele faz? Ele tem que buscar realmente uma ajuda de um geriatra para, a partir daí, começar esse processo de investigação e, se não resolver de uma vez por todas, pelo menos dar uma diminuída nessas dores? Exatamente, é o que a gente sempre fala. O idoso precisa ter aquele acompanhamento continuado com o geriatra. Quando a gente conhece o paciente, a gente identifica melhor se há dor e, consequentemente, a origem ou a causa dessa dor. Então, é importante sim buscar ajuda, né? O trabalho, por exemplo, de fisioterapia é importantíssimo, porque quanto mais imóvel, né? Quanto mais imobilidade o idoso tem, ele fica muito parado, fica ali direto na cama, sem ser mobilizado. Um dos fatores de risco, de complicação disso é a dor, né? E a mobilização.
com a equipe multidisciplinar também é muito importante. Então existem muitas medidas não farmacológicas que podem ser feitas no dia a dia para diminuir o sofrimento desses pacientes. Então, não só com a ajuda do geriatra, mas, claro, com a equipe multidisciplinar, que é outra característica do acompanhamento, né, que a gente defende muito aqui. Doutor, todo paciente com demência, em qualquer estágio ou no estágio mais avançado, ele sente dor ou não? É difícil generalizar que todo paciente sente dor, mas ele vai ter episódio de dor em algum momento. Todo paciente vai ter, pelo processo de atrofia muscular, que é a sarcopenia, a imobilidade crescente, como eu já falei, né? Patologias que ele vem convivendo ao longo da vida, como osteoartrose, artrite reumatoide. Então, elas vão gerar dor. E as intercorrências cardiorrespiratórias, né? E muitas vezes a vocalização, como gemidos, né? Uma fala mais acelerada, alteração da respiração, pode ser decorrente de um estímulo doloroso, né? Ou quando a gente está diante de um paciente idoso e que você começa a observar que, de repente, até uma respiração mais intensa ali pode significar uma situação de dor, de cólica, as constipações intestinais provocam dor, alterações na cavidade bucal. Muitas vezes tem que o próprio cuidador olhar lá, começa a examinar na boca do seu cuidado, né? Do paciente idoso com demência, que tem dificuldade até de abrir a boca para se alimentar e começa a entrar no processo de emagrecimento, de caquexia. É uma grande dor? Mensurar a dor nesses pacientes é outra dificuldade grande, né? Porque essa dor é uma dor composta por uma série de fatores. Fatores fisiológicos, orgânicos, psicológicos, neuropsíquicos. Será que está existindo uma hiperestimulação cerebral? Será que há uma grande alodínia? Que essa alodínia, gente, é quando aquele estímulo que não geraria dor de maneira nenhuma passa a gerar. Um simples passar de uma folha de papel na pele pode gerar um desconforto, significando dor, né? E a gente fica chocado, o cuidador fica chocado, como é que o paciente sente dor só ao toque. Então, é uma situação muito complexa, requer um acompanhamento contínuo e quando a gente já conhece o paciente é muito melhor. E se você, logo no comecinho da doença, desse processo de demência que vai atrofiando músculos, né? Perdas, né, cognitivas, sensoriais. Mobilidade, sensoriais, quanto mais cedo se começa a trabalhar e a cuidar dessa demência, você minimiza lá no fim, na ponta, as dores? Muito. Então, se a gente mantém esse paciente com atividades que podem mover as articulações, então, por exemplo, mesmo acamado, tá? Meu avô não se move, não adianta, ele está lá parado no leito, mas espera aí, vai ser feita uma movimentação passiva nas articulações, com um profissional, com um profissional, com um fisioterapeuta, né? E aí isso tudo vai ajudando. E para a gente fechar, doutor, para quem está em casa, nos acompanhando agora e se identificou muito com essa conversa, nada de procurar aquela história, eu tenho um avô, que o doutor falou aí, ele tá assim, eu tenho uma tia que mora com a gente, a pessoa pode estar dizendo, né? E é desse jeito, tem muita dor, geme por tudo, eu acho que não dói nada, eu só toco nela, ela já grita. Isso existe. Nada de buscar ajuda lá na internet, no doutor Google, que sabe tudo e tem resposta para tudo. Tem que buscar ajuda com alguém que entenda do assunto, com um especialista, né? É muito perigoso, né? Inclusive pacientes que tomam medicações para agitação, se a agitação aumenta, precisamos avaliar qual é a causa e não aumentar o medicamento para agitação, né? Muitas vezes não é uma piora do quadro demencial e não é com antipsicótico ou medicamento para agitação ou medicações tarja preta, que é impressionante como a gente vê pacientes idosos usando medicações tarja pretas, infelizmente prescritas até por colegas, né? Então não é por aí, vamos avaliar se de onde vem aquela agitação que surgiu e uma das principais causas é a dor. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer, ao longo desse ano, estar com o senhor aqui no Balanço Geral Lagoas. Foi um prazer, na verdade, lhe conhecer, né? Eu que cheguei aqui em junho, o senhor me recebeu, me acolheu muito bem. Doutor Alexandre, sorte, saúde, feliz ano novo. Que 2023 o senhor volte para a gente tomar mais esse café aqui, delicioso, quentinho, na nossa pausa. Feliz ano novo e sua mensagem para os idosos que nos acompanham, para os novos, para os jovens, para quem está na nossa audiência em Maceió, no interior, no trabalho, é com o senhor. Muito bem, um prazer, tá? Você é merecedor desse carinho, dessa atenção toda e eu tenho que agradecer, né, o espaço e dizer que diante de tanta tecnologia que está alcançando a todos, nessa globalização, a gente está precisando, na verdade, se comunicar mais, né, estar mais próximo, entender o próximo e dessa forma, entendendo as dores, e aí eu não falo somente em dor física, né? Dores emocionais do próximo, a gente se identifica
e a gente também procura se melhorar aprendendo com ele. Então, toda a atenção que a gente dá, todo o cuidado que a gente dá, se reverte a favor do nosso crescimento espiritual. Feliz ano novo. Feliz Ano Novo, 2023, muito melhor. Você viu no clima do Réveillon, tá todo de branco, né? Exatamente. Tirando o sapato marrom, o homem veio já no clima. Faltou o sapato. Já sai daqui pra festa. Isso, para irradiar a luz, né? Festa do consultório que ele atende, trabalha. Irradiar a Doutor, luz. É uma abraço. festa. Felicidades, tá? Muito obrigado. Feliz ano novo pro senhor, muito obrigado. Para todos.